Rodada 14 parecia que seria fácil, que a gente ia passar dos 100 pontos novamente, mas os caras não colaboraram. As unanimidades não foram tão bem assim nessa rodada, hein, rapaziada? Bom, rodada 15 chegando, batendo aí na nossa porta. Vamos passar aqui pelo menos 3 dicas por posição para a gente já começar a esboçar o nosso time para a rodada do final de semana. Você não perde por esperar. A gente começa aqui logo depois da vinheta. Solta a vinheta. Eu sou o Frank Maldanes, você está aqui no Lado Clubista e hoje a gente vai falar de 15ª rodada de Cartola, não é mesmo? Rodada 14 que a gente achou que ia ser fácil, que ia ser ali aquele mamãozinho com açúcar, que a gente ia passar de novo dos 100 pontos. Não foi tão bem assim, né? Gastamos uma grana para montar o time, tivemos que fazer ali umas engenharias financeiras para conseguir colocar os melhores em campo, só que eles não contribuíram da mesma forma como a gente esperava. Minha pontuação aqui na última rodada foi de 66,05, já passamos dos 1.000 pontos aqui no Brasileirão, com um patrimônio de 152,89. Minha meta é chegar nos 170 cartoletas aqui. Por quê? Porque com 100 cartoletas você já consegue escalar o time que você quiser, sem precisar ficar pensando, putz, vou economizar um dinheiro aqui no zagueiro, vou economizar um dinheiro aqui no lateral. Não, cara, aí você não precisa economizar com ninguém, você bota quem tiver de melhor na rodada. Firmeza? Então vamos lá, hein? Vamos escalar o nosso time para a 15ª rodada. Esse foi o nosso time na 14ª. Na 14ª rodada a gente foi no 3-4-3, porque eu queria aproveitar ao máximo os atacantes e os meias que estavam ali disponíveis para a rodada. Essa rodada vamos voltar aí com o nosso esquema tradicional no 4-3-3, nosso bom e velho 4-3-3. Deixa eu primeiro, antes de tudo, né, vender todo mundo para ficar mais fácil de trocar os camaradinhas aqui. Vamos vender todo mundo, beleza, fechou, vamos que vamos. Sai do 3-4-3, vamos para o 4-3-3 e agora a gente vai começar o nosso time, vamos começar pelo goleiro, hein? Então, falando de goleiro aqui, rapaziada, vamos passar 3 dicas de goleiro para você se sair bem nessa rodada, belezinha? Fábio, goleiro do Fluminense. Fluminense pega o Vitória em casa, no Maracanã. O Vitória é um time que chuta bastante, então favorece muito a participação do goleiro. Então acredito que o Fábio consiga fazer bastante pontos de defesa nessa partida. Um segundo goleiro que eu recomendo aqui para essa rodada, recomendo fortemente, é o Carlos Miguel. Carlos Miguel do Palmeiras. O Palmeiras joga fora de casa contra o Remo. O Remo costuma também finalizar bastante, costuma exigir bastante do goleiro. A gente viu no jogo aí do Botafogo e Remo o quanto que eles finalizaram até conseguirem a virada ali em cima do Botafogo. Então é um time que tanto cede bastante ponto para atacante, quanto também ataca bastante, acaba cedendo muito ponto para goleiro, tá? Então o Carlos Miguel é uma boa pedida aqui para essa rodada, bem como o Walter do Mirassol. O Mirassol pega a Chapecoense em casa, a Chapecoense não vem bem no campeonato. Aqui é uma chance de um SG um pouco mais tranquilo, tá? Talvez não tenha tanto ponto por defesa, mas eu acredito que pode garantir ali uns 5 pontos de SG aqui. Fechado? Pro meu time, para esse esboço da rodada número 15 do Cartola, eu vou com o Carlos Miguel. Confio aqui, é o goleiro dos 3, é o goleiro com preço mediano, 8,25. Fábio mais caro, Carlos Miguel mediano e mais barato, o Walter. Eu vou com o Carlos Miguel pro gol do nosso time por enquanto, tá? Vamos lá para o lateral. Aqui também eu vou tentar, cara, nessa defesa não repetir time, tá? Não dobrar a aposta aqui em nenhum time. Vou tentar colocar pelo menos um jogador de cada time. Cara, lateral. 3 dicas de lateral. 3 dicas boas, tá? Matheus Bidu do Corinthians. Tá jogando demais, tá jogando muito bem ali pelo lado esquerdo do Corinthians, tem jogado muito avançado. O Fernando Diniz tem sabido aproveitar ali a melhor forma do Matheus Bidu, o melhor jogo do Matheus Bidu, então é um nome muito bom para essa rodada. Outro nome bom para a rodada, Luciano Juba.
Luciano Juba é um lateral que joga de atacante, joga lá na frente, faz gols, fez gol contra o São Paulo na última rodada aqui do final de semana. Vai jogar contra o Cruzeiro também, é um bom nome para aposta aqui no lateral. Eu vou passar, na verdade, 4 nomes, tá? Eu vou passar 4 nomes. Eu falei que ia passar 3 nomes, mas aqui eu vou passar 4 nomes porque tem um cara que não dá para deixar de fora. Igor Formiga do Mirassol. Mirassol também pega a Chapecoense. Acho que aqui o Igor Formiga tende a fazer uma partida boa. Pode ser um bom nome aqui para o seu time, tá? E o quarto nome que eu falei, que ia trazer mais um nome aqui, é o nome do Bernabei. Apesar de jogar fora de casa contra o Curitiba, o Bernabei ele tá jogando mais avançado, não está jogando de lateral, ele está jogando mais avançado, ali quase como um ponta. Então tem participado muito das jogadas de ataque, participado de gols, fez gol na última rodada, então também é um bom nome aqui. Beleza? Para o meu time, eu vou na lateral direita, Igor Formiga, uma opção barata aqui para a lateral direita, acho que vale a pena a aposta no Igor Formiga. E também o nosso Luciano Juba. O Juba, apesar dele precisar de muito ponto para valorizar, ele precisa de 9,37, é uma aposta bacana aqui. Matheus Bidu precisa só de 2,91. Como é contra o São Paulo, eu não vou colocar ele porque, de fato, eu sou clubista e não coloco ninguém contra o São Paulo. Então, não consigo escalar o Matheus Bidu no meu time. Mas se você não é um clubista da mesma forma como eu, ou se você é um corintiano, se você quer uma pontuação bacana, acho que o Matheus Bidu vale a pena aqui a aposta, tá? Laterais, então, fechados, vamos para a zaga. 4 zagueiros também, né? Vamos com 4 zagueiros aqui para passar essa dica para vocês. Remy Palmeiras, eu acredito muito que o Gustavo Gomes possa fazer uma boa partida aqui. Vai ser exigido. O Remo ataca bastante, então ali em questão de desarmes, acho que o Gustavo Gomes pode pontuar. O Gustavo Gomes também tem a bola parada ali nos escanteios. Às vezes ele cobra pênalti, ele já foi o batedor oficial do Palmeiras, hoje a bola é meio que dividida ali, então, mas de repente pode ser que ele bata algum pênalti aí, Gustavo Gomes, então vale a dica em cima dele. Lucas Veríssimo dos Santos contra o RB Bragantino também é uma boa pedida. O Bragantino também joga ali com os atacantes muito, principalmente o Lucas Barbosa, muito incisivo ali. O Lucas Veríssimo é bom nesse 1 contra 1, bom para fazer desarme, e ele precisa só de 1,93 para valorizar. Então, se você está pensando em valorização de zagueiro, é uma boa pedida, Lucas Veríssimo. Quem mais? Mais 2 zagueirinhos aqui, 2 zagueirões, né? Zagueirinho não, pô, zagueirão. Vamos pegar 2 zagueirão. O Jaci sempre é uma boa pedida, um zagueiro barato, precisa de 2,56. Joga em casa o Curitiba contra o Inter, pode ser um bom nome aqui para a escalação, tá bom? Acabo preferindo ou o João Vitor ou o William Machado, tá? Acabando passando uns 5 nomes aí, porque eu acho que a defesa do Mirassol é uma defesa, é um time que vai ser pouco provável tomar gol aqui, o Mirassol. Por isso que eu tô dando bastante dicas de defensores do Mirassol. Falei do Igor Formiga, poderia ter falado do Reinaldo, que também tem a bola parada, o João Vitor, o William Machado. Só não falo do Reinaldo, porque o Reinaldo acaba não sendo jogando os 90 minutos, muitas vezes ele acaba saindo. O Vitor Luiz tem jogado bastante também ali na lateral esquerda do Mirassol, então por isso que eu não dei a dica dele. Mas também, cara, defesa do Mirassol é uma defesa boa para essa rodada, tá? Vale a pena a aposta aqui. Pro meu time para essa rodada, quem que vai? Vai ele, Gustavo Gomes, e também Lucas Veríssimo. Vamos pensar aqui em pontuação, tá? Então temos aqui uma defesa. Eu falei que eu não ia dobrar, acabei dobrando, né? Acabei dobrando na zaga ali com o goleiro, Gustavo Gomes e Carlos Miguel. Quem sabe talvez depois eu mude, tire o Carlos Miguel, coloque o Fábio, talvez, mas por enquanto vamos aqui, porque eu tô acreditando bastante em defesas do Carlos Miguel, tá? Acho que aqui ele tende a fazer muito ponto de defesa, tá? Pode ser até que sofra gols, pode ser que não consiga o SG, mas em defesas aqui eu tô apostando bastante.
E o Gustavo Gomes está apostando bastante tanto em bolas aéreas lá na frente, talvez ele fazendo um gol, quanto nos desarmes aqui na descida do Remo, tá? Por isso que eu acho que vale muito a pena a aposta nesses dois jogadores aqui do Palmeiras. Vamos para o meio de campo. Meio de campo, uma rodada passada, a gente foi ali com Arias, cara. Putz. Acreditava que o Arias pudesse imitar, mas não rolou, né? O Andreas Pereira, que eu coloquei, foi bem. Deu assistência, foi muito bem. Para esta rodada, vamos falar de 5 meias que são bons para a escalação. Neymar, Santos joga contra o RB Bragantino. Neymar querendo ainda mostrar serviço para o Ancelotti para poder ir para a Copa. O Danilo, mesmo jogando fora de casa, é um jogador que está muito regular, Danilo do Botafogo. Está muito regular no campeonato, então vale a pena a aposta mesmo quando joga fora de casa. O jogo é contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. A gente tem dois jogadores do Palmeiras bons também para meio de campo aqui, o Arias, que participa muito do ataque, o Andreas Pereira, que é o rei das assistências do Campeonato Brasileiro, então vale a pena. Lembrando sempre que o Remo favorece muito os atacantes, então pensando em gols, os meias pensando em assistência e também, por que não, em gols também, né? Também vale a pena aqui. O Alan do Palmeiras também é uma boa pedida para essa rodada. O Barreal dos Santos também está vivendo numa boa fase, assim como o Savarino do Fluminense. Acho que são os meias que vale a pena ficar de olho e ter uma aposta aqui para essa rodada, tá? Pro meu time nessa rodada, quem que vem? Vem Savarino, vem Neymar e vem John Arias. São esses três os meus meias. Eu acho que eu vou até trocar, tá? Eu tava pensando em Savarino, mas eu acho que eu vou mudar. Espero que eu tenha dinheiro depois para conseguir comprar atacantes. Eu vou vender o Savarino, por enquanto, e vou comprar o Danilo, porque aí o Savarino vira meu reserva, talvez até um reserva de luxo ali, tá? Vamos ver como vai ficar. Atacantes. Cara, é fora de casa, beleza, precisa de 11 pontos para valorizar, beleza, mas o Pedro está vivendo uma ótima fase. Fazendo gol todos os jogos, não só fazendo gol, mas participando bastante das jogadas, fazendo a marcação lá em cima, a marcação alta do Flamengo. Ele está sendo muito útil, tanto para o esquema tático do Flamengo, quanto para gols, para aquilo que ele sabe fazer de melhor na carreira dele, no futebol dele. Então, cara, Pedro não tem como deixar de fora. Flaco Lopes, mesma coisa que eu acabei de falar. O Remo cede muito ponto para atacante. Flaco Lopes é uma boa pedida. Carlos Vinícius, não sei. Carlos Vinícius eu deixei ele um pouco de lado porque apostei bastante nele nas últimas rodadas quando ele esteve disponível, acabou não correspondendo. O jogo contra o Flamengo é um jogo difícil, então não vou de Carlos Vinícius nessa rodada e acabo também não indicando ele, tá, nessa rodada. Acho que o Luciano, apesar do São Paulo jogar fora de casa contra o Corinthians ele costuma jogar e muito bem, mesmo jogando fora de casa, ele acaba enchendo muito a paciência do corintiano lá jogando na Neoquímica Arena. O Caleri também é um jogador que costuma fazer gols contra o Corinthians, vale também a aposta aqui. Já passei 4 jogadores, mas vamos passar um quinto jogador, que é o Andrés Gomes do Vasco. O Vasco joga em casa contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar sem o Viveiros, por isso que a gente acabou não vendo ele por aqui. O Andrés Gomes entrega muita média básica aqui, não depende tanto de gols e de assistências para pontuar, então vale a pena uma aposta aqui no Andrés Gomes, tá? Então vamos escalar nosso ataque, 3 jogadores bons aqui no ataque. Vamos, desculpa, mais um nome, Canóbio do Fluminense em casa contra o Vitória, acredito que o Fluminense vai fazer gols. E o Canóbio é o jogador, o atacante do Fluminense que mais tem participado ali de gols e tem mais feito média básica aqui. Centroavante, a gente nunca sabe quem vai ser o centroavante do Fluminense. Então a gente acaba sempre escolhendo esse jogador que joga um pouco mais de lado, tal, mas participa muito das jogadas de gol, que é o Canóbio. Para o nosso time, para essa rodada, vamos de Pedro, vamos de Flaco. E agora, hein? Vamos de Luciano, Caleri ou Andrés Gomes? Ou Canóbio? Quem será que vem para o nosso time, hein?
Vamos de Luciano. E Luciano. E aí o time tá pronto, só que ainda falta o técnico, só que faltou pouco dinheiro para técnico, hein? Talvez eu tenha que vender aqui ou o Neymar, ou o Arias, ou o Danilo, cara, para conseguir ter um técnico bacana. Com 8 cartoletas, 8,53, eu só conseguiria trazer Wagner Mancini, putz, Santos e Bragantino fora de casa, Pesolano do Inter, o Diniz do Corinthians, Léo Condé do Remo, Matias da Chape, o Fernando Seabra poderia ser um bom nome, e o Rafael Guanais também contra a Chape, cara. Acho que vale a pena aqui no Guanais, pensando que em uma vitória do Mirassol. Acho que vale a pena essa aposta aqui para a gente não ter que abrir mão de algum jogador lá de frente. Tá um time bacana, viu? Tá um time bacana. Vamos lá, vamos colocar agora nosso banco de reservas. Goleiro, para ser reserva do Carlos Miguel, para essa partida de hoje, de agora, né? Desse final de semana, eu vou com Walter, do Mirassol. Para lateral, a gente tem o Puma Rodrigues, um bom lateral. O Gilberto, bom lateral, que veio agora aqui para o Atlético Paranaense. Luan Cândido, o Cauã Moraes entrou bem nos jogos que ele entrou aí pelo Cruzeiro. Andrés Hurtado, Léo Derek, Bruno Mello, Marcelinho. Acaba não sobrando tanta grana para a gente colocar jogadores bons aqui na lateral, né? Tem o Arthur do Palmeiras, acho que pode ser uma boa, Arthur. Arthur do Palmeiras aqui, o lateral esquerdo, tem jogado bem, menino da base, menino bom do Palmeiras ali. Vale a pena a aposta, né? Léo Ortiz do Grêmio, do Flamengo contra o Grêmio, acho que não seria tão mal assim. Ah, Murilo do Palmeiras. Meio campo, cara, agora a gente tem boas opções aqui. Andréas Pereira, o Alan, Barreal e Savarino. Bons nomes aqui de meias, hein? Bons nomes. Bastante meia, cara. Acho que, ó. Talvez lá na frente pensar num 3-4-3 não é loucura, não, tá? Não é loucura, não, viu? Dá para apostar num 3-4-3 também facilmente aqui nessa rodada. Não morro de amores. Eu talvez abriria a mão de Igor Formiga e Luciano Juba para poder ter mais um atacante, mais um meia aqui nesse time, hein? Quem sabe a gente vai amadurecer a ideia. Lá para frente a gente não pensa em colocar mais um meia nesse time. E o atacante aqui reserva vai ser o Andrés Gomes do Vasco da Gama, que pega o CAP, o Clube Atlético Paranaense, em casa, em São Januário. Então, o capitão, né? Falta o capitão. Boas opções de capitão, hein? Boas opções aqui no nosso time. A gente tem o Pedro, tem o Flaco Lopes, tem o Neymar, tem o John Arias. Cara, o capitão no meu time, já falei bastante sobre isso, mas será Flaco Lopes. Já falei bastante que o Remo cede muito ponto para atacante. Eu acredito que o Palmeiras deve fazer gols nessa partida, então por que não Flaco Lopes como meu capitão? E para ser reserva de luxo, não só porque meu capitão é atacante, mas também porque eu estou com 3 atacantes aqui de times visitantes, então eu preciso me resguardar aqui, eu preciso ter um porto seguro aqui, um cara que vai jogar em casa, e esse cara é o Andrés Gomes. Por isso que eu escolhi ele para ser meu capitão e não o Savarino, como até havia pensado antes. Porém, o Savarino até pode ser que pinte aqui no meu time titular, tá? Pode ser que ele pinte como uma quarta opção aqui de meio de campo, e aí eu tenho que ser obrigado a trocar meu esquema tático de novo, voltaria para o 3-4-3 e teria que abrir mão de Luciano Juba ou Igor Formiga aqui no meu time para trazer mais um zagueiro, talvez promover o Murilo para zagueiro, jogar com Gustavo Gomes, Murilo e Lucas Veríssimo, não sei, pode ser que seja isso, pode ser uma saída, mas cara, quem vai dizer isso vai ser o vídeo da sexta-feira, que aí na sexta-feira eu já trago aqui para vocês
também análise estatística de probabilidades de vitória de cada time, qual time tem mais chance de vencer, quais são os jogadores com mais chance de fazer gol, as defesas com mais chance de saírem zeradas nessa rodada, beleza? A gente vai falar disso no vídeo de sexta-feira e lá sim já é o time final. Aqui é um esboço, mas normalmente eu acabo não mudando tanto, tá, o time. Acho que não deve fugir muito das dicas que eu passei ali por cada posição, tá? Vai ser algum daqueles jogadores que talvez venham para o meu time titular aqui. Combinado? Cara, eu cheguei até aqui e esqueci de falar uma coisa muito importante para você. Muito importante. Cara, sabe o que é? Deixa o like. Deixa o like aí pra gente. Ajuda a gente. Ajuda esse canal aqui a crescer, beleza? Dá o seu like, comenta aqui no canal. Diz pra mim qual que será o seu capitão, qual será a sua reserva de luxo, que esquema tático que você vai. Quem te ajudou na rodada passada, quem te decepcionou. Cara, na rodada passada, eu vou abrir o coração aqui pra vocês. Rodada 13, tá? Rodada anterior à rodada passada. Eu falei bastante do Ferrarese aqui, falei, pô, zagueiro bom, no São Paulo desarmava bastante, no Botafogo tende a conseguir jogar da mesma forma, ainda acabou de chegar lá, mas acho que vale um voto de confiança. Dei todo esse disclaimer pro cara e o cara chegou lá na rodada 13 e não fez pontuação nenhuma, me deixou na mão. Falei, na rodada 14, apesar de ser em casa, eu não vou colocar não. Não dá pra colocar não, vou deixar ele de fora aqui. Deixei ele de fora, o que aconteceu? Meteu gol. Meteu gol lá contra o Remo. Nessa rodada eu não coloquei ele não, você viu, né? Não coloquei ele não. Não coloquei. Vai ficar fora ali um pouquinho do meu time, beleza? Cara, deixa eu confirmar aqui a escalação, né? Pra não perder aqui o time também. Vamos continuar aqui. O time tá pronto, escalado. Rapaziada, esse é o lado clubista. A gente volta num próximo vídeo falando de futebol, falando de cartola e trazendo muita informação para você, beleza? Cara, muito obrigado para você que chegou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau!